Após regular processamento do feito em juízo, os réus acabaram sendo pronunciados a denúncia, tendo em causa julgamento ao júri, cuja decisão foi mantida em grau de recurso. Por esta razão, os réus foram então submetidos a julgamento perante esse egresso segundo Tribunal do Júri e Fórum Regional de Santana, 5 dias de trabalhos, acabando este conselho de sentença de acordo com o termo de votação anexo, reconhecendo que os atos praticaram em concurso um crime de homicídio contra a vítima Isabela Oliveira de Isabela Nardoni, pessoa menor de 14 anos, triplamente qualificado pelo meio cruel, pela utilização de recursos que dificultou a defesa da vítima e para garantir a ocultação do delito anterior, ficando assim afastada a tese única sustentada pela defesa dos réus em plenário de negativa de autoria. Além disso, reconheceu ainda esse conselho de sentença que os réus também praticaram naquela mesma ocasião o conexo de fraude sexual qualificado. Em razão dessa decisão, passa a decidir sobre a pena a ser imposta a cada um dos acusados em relação a este crime de homicídio, pelo qual foram considerados culpados pelo Conselho de Sentença. Uma vez que as condições judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostram favoráveis em relação a ambos acusados, suas penas básicas devem ser fixadas um pouco acima do mínimo legal. Isso porque a culpabilidade, a personalidade dos agentes, as circunstâncias e as consequências na prática do crime, no presente caso concreto, terão a previsibilidade do tipo legal, exigindo assim a exasperação de reprimendas da primeira fase de fixação da pena, como forma de reprovação social à altura que o crime e os autores do fazem. Com efeito, as circunstâncias específicas que envolveram a prática do crime ora em exame demonstram a presença de uma emocional, uma insensibilidade acentuada por parte dos réus, os quais, após terem passado um dia relativamente tranquilo ao lado da vítima, teriam, ao final daquele dia, investido de forma covarde contra a mesma, mas como se não possuíssem qualquer vínculo afetivo emocional com ela, o que choca os sentimentos e a sensibilidade do homem médio, ainda mais porque o conjunto probatório trazido aos autos tem caracterizado que esse desequilíbrio emocional demonstrado pelos réus constituiu a mola propulsora do crime de homicídio. De igual forma, ante as consequências do crime na presente hipótese, notadamente em relação aos familiares da vítima, porquanto não se desconhece que em qualquer caso de homicídio consumado, há sofrimento em relação aos familiares do ofendido, no caso específico destes autos, a angústia acima do normal suportada pela vítima, pela mãe de criança Isabela, a senhora Ana Carolina Cunha de Oliveira, decorrente da morte da filha, ficou devidamente comprovada nos autos, seja através do teor de todos os depoimentos prestados por ela nestes autos, seja através do laudo médico psiquiátrico que foi apresentado por profissional habilitado durante o presente julgamento, após realizar consulta com a mesma, o que permanece nas dependências deste fórum, por ainda se encontrar 2 anos após os fatos, em situação aguda de estresse, face ao assédio que a mesma foi obrigada a ser metida, como decorrente das condutas ilícitas praticadas pelos réus, o que é de conhecimento de todos, exigindo assim um rigor maior por parte do juiz quanto à reprovabilidade dessas condutas. Assim sendo, frente a essas considerações, majora a pena base para cada um em relação ao crime de homicídio praticado por eles, qualifica o fato de ter sido cometido para a garantização do delito anterior, tal como previsto no inciso 5º do parágrafo do artigo 121 do Código Penal, de um terço que resume 16 anos de reclusão para cada um deles. Como se trata de homicídio triplamente qualificado, as outras duas qualificadoras de utilização de cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima são aqui utilizadas como circunstâncias agravantes de pena, uma vez que possuem preço específica na parte geral do Código Penal. Assim, levando-se em consideração a presença dessas outras duas qualificadoras, aqui admitidas como circunstâncias agravantes de pena, majora as reprimendas fixadas acima na primeira fase em mais 1/4, o que resulta em 20 anos de reclusão para cada um dos réus. Justifica-se a aplicação do aumento no montante aqui 6/4 acima do patamar mínimo, pois que tanto a qualificadora do meio cruel foi caracterizada a hipótese através de 2 ações autônomas, asfixia e sofrimento intenso, como também em relação à qualificadora da utilização do recurso, que impossibilitou a defesa da vítima, devido à surpresa na esganadura e o lançamento inconsciente na defenestração. Pelo fato do Correio Alexandre ter a qualidade jurídica de genitor da vítima Isabela, majora a pena aplicada anteriormente a ele em mais 1/6, tal como autorizado pelo artigo 61, parágrafo 2º, a linha E do Código Penal, o que resulta em 23 anos e 4 meses de reclusão. Como não existem circunstâncias atenuantes de pena a serem consideradas, torna definitivas as reprimendas fixadas acima para cada um dos réus. Por fim, na terceira e última fase de aplicação da pena, a presença da qualificadora na parte final do parágrafo do artigo 121 do Código Penal, pelo fato do crime de homicídio doloso ter sido praticado contra a pessoa menor de 14 anos de idade. Daí porque majora novamente as reprimendas estabelecidas acima em mais 1/3, o que resulta em 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão para o Correio Alexandre e 26 anos e 8 meses de reclusão para o Correio Ana Jatobá.
Como não existem outras causas de aumento ou diminuição de penas consideradas, torna definitiva as reprimendas ficadas acima. Quanto ao crime de